Oi gente, tudo bem? Eu tinha acabado de gravar o texto, o vídeo aí não gravou e agora pela segunda vez eu tô muito revoltada, mas vamos lá. Então gente, eu escrevi um texto quilométrico sobre Coringa no meu blog, né? No meu bloguinho, Escreva Lolo Escreva, e eu vou deixar o link aqui para que vocês vão lá e leiam, por favor. Lá tem bem poucos spoilers, aqui vai ter muito mais. Eu não vou repetir nesse vídeo o que eu escrevi no texto, até porque não tenho interesse em ler em voz alta os comentários doentios que os masculos escrevem. E eu incluí vários desses comentários no texto, né? Então, o meu texto é principalmente sobre a identificação que os incels, né, que é um tipo de masculino, tem com o Coringa. Esse vídeo vai ser um pouquinho diferente, bem diferente eu acho, e vai ter spoilers, então por favor, né, só vejam depois de verem o filme. Então, como eu falei, eu realmente adorei o filme, mas tem duas coisinhas que eu não gostei. E essas duas coisinhas que eu vou falar pra vocês. Uma é a explicação através das imagens, num estilo meio Sexto Sentido, de que muito desse relacionamento amoroso, né, entre muitas aspas, do Arthur Fleck com a vizinha Sophie, desculpa a pronúncia de Sophie, né, Sophie, mas eu chamo minha gatinha Sofia de Sophie, então vou chamar a Sophie de Sophie. Então, esse negócio de que não passou de fantasia, né? Eu creio que só aquela fala, né, quando ele invade o apartamento dela e ela diz assim, você é o rapaz que mora no final do corredor, só essa fala já seria suficiente para que a gente entenda que esse relacionamento nunca aconteceu, que é tudo fantasia na cabeça dele, né? Mas eu fiquei com essa impressão de que os realizadores do filme, né, os autores do filme, acrescentaram essas imagens depois de algumas exibições testes em que o público ficou numa dúvida. E eu achei, sinceramente, bem desnecessário. Eu achei que ia subestimar um pouco a nossa inteligência. Vocês também não acharam, não? Então, mas aí uma das coisas que eu queria entrar é quanto do que a gente vê é a imaginação do Arthur, né? Tem gente que acha que, de repente, o filme todo é uma fantasia do Coringa. Que ele só está internado no hospício, no final, né? Fantasiando a história toda. Mas pode ser, né? Não sei. Eu não concordo muito com isso, mas é uma interpretação. Mas em relação a Sophie, o que é ou não é real? Por exemplo, ele vê a Sophie no elevador. Aquele gesto, né, de dar um tiro na cabeça que ela faz é bem Taxi Driver, né? Então, ele segue ela pro trabalho? Eu acho que é bem possível. Ela vai até o AP dele perguntar se ele a seguiu? Isso daí é um pouquinho mais improvável, mas ainda assim eu acho que é possível também. Só que de lá em diante, mais nada é real no relacionamento deles, né? E o filme deixa muito claro que ele fantasiou ela rindo das suas piadas, principalmente isso, né? Parece que a principal fantasia dele é ela rindo das piadas, né? O que é compreensível, porque ele quer ser um comediante, né? E ele quer que as pessoas achem ele engraçado, e ele quer a aprovação dela, principalmente, né? Então, aquilo também de ela indo ao show de stand-up dele, é pura fantasia. Ela no hospital com ele, ela numa lanchonete, e principalmente aquela cena, né, dele todo confiante, indo com as flores, né, no corredor, aí batendo na porta dela, e ela abre a porta e eles se beijam no que seria uma grande noite de amor e sexo, né? Tudo fantasia. E aí a gente fica pensando, né? Olha o perigo que é para uma moça simplesmente falar com o vizinho no elevador. Ele já pode passar a ser o seu stalker, né? Baseado apenas num rápido cumprimento. Isso é uma coisa, sinceramente, que a gente vê bastante com masculos, né? De repente a mulher só fala, oi, tudo bem? E o cara acha que a mulher tá afim dele, né? Mas quando o Arthur invade o apartamento da Sophie, ela sabe que ele mora no mesmo bloco que ela, né? E que ele mora com a mãe. Ela mais ou menos se preocupa com ele, não? Porque ela podia fazer um escândalo. Tem um cara no meu apartamento. Mas ela provavelmente o percebe como doente, né? E pergunta se ela quer que ela chame a mãe dele. Então é bem legal da parte dela, eu achei, né? Essa preocupação, em vez de fazer um escândalo. A gente não vê o que acontece depois. E muita gente acha que o Arthur mata ela e a filhinha. Eu não acho, né? Por que ele faria isso?
Para os masculos, isso é puro o que a gente chama wishful thinking, né? Ou seja, é um desejo que eles têm, eles querem que isso daí aconteça. E isso daí tem que ser explicado. É que quase todo masculo é neonazista. Eles são racistas, eles odeiam negros e principalmente negras. Então, para eles, é uma traição que o filme Coringa tenha colocado como o único interesse romântico do Arthur uma negra. E ainda por cima, uma mãe solo. Um masculino escreveu num comentário no meu blog: o Coringa é um dos nossos. Ele é sim o supremo gentleman. Isso é um termo, né, do Elliot Rodger, que foi um incel. Já que, como se bem sabe, isso é segundo o masculino, o relacionamento dele com a negrinha é mera ilusão da mente dele. Fecha aspas. Ou seja, segundo o masculino, um dos nossos, né, não se interessaria por uma negrinha e mãe solteira. Mas acontece que o Arthur, que apesar de ser um psicopata fracassado, né, mesmo assim, na minha opinião, não é um deles, a verdade é que ele se interessa pela Sophie, né, ele fantasia com ela. Ele poderia fantasiar com qualquer outra mulher que ele vê, mas é com a Sophie que ele fantasia. E claro que essa mera fantasia já coloca a vida dela em risco. E por falar em wishful thinking, para Mascu também é imprescindível que o Coringa mate a assistente social no final do filme. O Mascu, né, em geral, ele tem essas ideias deturpadas na sociedade. Para ele, o sistema, né, a ser combatido não é a firma do bilionário Thomas Wayne, não é a desigualdade social, não é um governo corrupto, não é a masculinidade tóxica, apesar de todas essas coisas fazerem muito mal para eles, né? Eles são vítimas de tudo isso também. Mas eles não se veem como vítimas deles, eles se veem como vítimas das mulheres. Então eles querem fazer parte desse sistema, eles querem ser parceiros do Thomas Wayne, né? Não combatê-lo. Então o problema para eles são todas as minas, né, que vão dar bola, não vão dar bola para eles, que vão recusá-los, que vão olhá-los com desprezo ou não vê-los, né? Esse é um dos problemas do Arthur, que ele se sente invisível. Então o problema para os masculinos é a assistente social, que não ouve o Arthur. É a mãe vadia, né, que permitiu que o namorado batesse em Arthur quando ele era criança. Entendem? Isso é muito importante de entender. O problema não é o namorado que abusa de uma criança, é a mãe. Né? O problema é a mulher negra, que é negra e pobre no ônibus, né, que tem tanto em comum com eles, né, afinal eles também são fracassados, que andam de ônibus, né, e talvez teriam muitas coisas em comum com aquela mulher pobre, né, que apesar disso deve ter problemas muito mais sérios do que os deles, porque ela tem um filho para criar. Mas o problema para eles é essa mulher, né, que manda o Arthur não perturbar o filho. Mesmo no metrô, o problema não são esses 3 investidores, né, que trabalham para o Thomas Wayne. O problema é a mulher que está lá e é assediada por esses 3. Se ele estivesse em casa, se essa mulher estivesse em casa, onde ela deveria estar, segundo os masculinos, porque lá é o seu lugar, né, num espaço doméstico, não num espaço público, aí sim ela estaria segura. E aí a gente fica pensando, quais são as mulheres em posição de poder que o Arthur conhece? Pouquíssimas, né? Bom, o Arthur se comunica com pouquíssimas mulheres para começo de conversa. Mas quais seriam essas mulheres em posição de poder? A mãe? Acho que não, né? Porque a mãe é bastante frágil, vulnerável, apesar de ser a mãe dele. A gente entende que o apartamento é dela, não dele, mas ele cuida dela. Ele dá banho nela e, consequentemente, ele a mata, né? A mulher, na mais alta posição de poder que Arthur tem contato, é mesmo assistente social ou psicóloga. E aqui também é preciso entender que na vida real muitos masculinos têm problemas mentais, muitos tomam remédios controlados, muitos fazem terapia, né? Mas eles odeiam tudo isso, que para eles representa o sistema. Eles têm ódio de psicólogas, que foi um masculino, né, escrevendo no meu blog e chamou as psicólogas de putólogas, né? E depois reclama que o comentário dele não é aprovado. Então, segundo eles, as psicólogas dominam a área de recursos humanos e os barram das vagas de emprego. Então a assistente social tem que morrer. Ela é a inimiga deles. E ela que, segundo eles, não empatiza com o Arthur. Eles não vão se revoltar contra o sistema que acaba com o atendimento e retira os 7 medicamentos que o Arthur toma.
e eles vão se revoltar com a mulher, porque eles individualizam os problemas, né, e sempre culpam a mulher, porque eles são misóginos. Mas será que ele mata mesmo a assistente social no final? Sinceramente eu não sei, porque aquela cena dele de branco, deixando pegadas de sangue no corredor, me pareceu outra fantasia também. Porque, né, só os sapatos dele se sujaram de sangue, pra mim não pareceu muito real também. E aí, né, no começo do vídeo eu falei que tinha duas coisas que eu não gostei do filme, e eu só falei de uma, e eu vou falar agora da outra, que foi da piada com o anão. Então, a única risada de verdade que teve na sessão lotada que eu assisti, e que por isso, né, eu acho que não teve nenhuma comparação com as grandes respostas orais que teve com o público que viu Bacurau, né, que aí teve muitos risos, palmas, urros, né, gritos de guerra e tudo mais. No Coringa não teve nada disso. Mas teve uma risada de verdade, que foi à custa dessa piada politicamente incorreta, né, que envolve um anão e a porta. Então, se vocês viram o filme, vocês sabem do que eu estou falando. E aí eu pergunto, precisava mesmo disso? Porque isso aí não tem nada a ver com o Coringa, o personagem, né? Podia fazer a mesma cena sem ele ter fechado a porta, por exemplo, né? Então tem a ver, isso aí tem a ver com cineastas, os roteiristas. O personagem Coringa em si provavelmente condenaria esse tipo de piada. Assim como diz ao apresentador, você me chamou para zombar de mim. Então acho que ele poderia falar isso daí também para os criadores do filme, né? Bom, gente, mas me contem aqui se vocês concordam com as minhas análises. Me digam o que vocês acharam do filme, porque até agora eu só vi gente que adorou o filme. E também me digam se vocês acham que os masculinos têm razão em se sentirem identificados com o filme. Eu acho que não, né? E para isso vocês precisam ler o meu texto, mas digam a opinião de vocês. Obrigada, gente, até a próxima.